Estudar, vencer do Prisma. Fala galera, tudo bem? Hoje nós temos mais um Shake da semana. Semana passada eu estava baqueado, me sacanearam na edição. Mas hoje nós vamos falar de um assunto super interessante, porque conhece bem da causa Fabrício e eu vou ser o coadjuvante só para o meio de campo. O que nós vamos falar hoje, meu brother? Parece que foi ontem, mas já tem 50 anos que um ano emblemático marcou a cultura mundial. 50 anos se passaram de 1968, o ano que mudou a vida de muita gente e que aqui no Brasil ficou conhecido como o ano que não acabou, Jânio. 1968. Já se vão 5 décadas e a geopolítica, a geoeconomia, nesse processo todo, sofreu muitas mudanças. Nossa, que medo. A contracultura, as formas de expressão, a juventude são marcas de um 1968 que foi um ano agitadíssimo. Criou-se o mito que o ano de 68 é marcado pelo Maio francês e que ele simboliza, generalizando, o movimento estudantil como a grande expressão de 68. 68 teve muito mais manifestações do que as estudantis. Costuma-se dizer, inclusive, que é um ano de globalização cultural muito antes da globalização econômica, Jânio. Pois é, galera, anos 60 vai representar o processo inicial da terceira revolução industrial. Então é o período que a indústria, até cultural, começa a dispersar pelos vários continentes do mundo a busca de um processo de dominar outras nações. O auge da década de 60, do rock and roll, por exemplo, como expressão musical, já agita essa juventude. São anos onde ícones como Jimi Hendrix e Janis Joplin subiram aos palcos e levaram milhões ao delírio. O rock and roll contrasta com a década de 1950, que foi uma década extremamente pacífica, quase que puritana. Os anos 60 vieram para agitar a realidade social e familiar. Lembrando que os dois morreram bem jovens. Como todo bom roqueiro deveria, todo bom roqueiro. Exceção para os Rolling Stones. E eu sempre curti Elvis Presley no rock, só para deixar bem claro, tá? Da época dele. A expressão musical no Brasil, na mesma época, genuinamente nacional, era a Tropicália, que tinha como ícones os baianos Caetano Veloso, Gilberto Gil, um universo que fazia parcerias com os Mutantes, com a música de tom psicodélico, tinha o Tom Zé e sua irreverência, marcando espaço na cultura e registrando formas de resistência durante o período militar. Nesse período, entre anos 60 e 70, a geração Paz e Amor vai estabelecer uma relação onde não faça guerra, faça amor. Hoje também foi legal? O Jânio está falando do movimento hippie, que para algumas correntes de analistas também pode refletir o que foi 1968, a década de 60 e até mesmo os anos 70. O movimento hippie se encaixa nessa contracultura, nesse aspecto de contracultura, mas ele não pode ser a melhor forma de explicar aquele período. O movimento hippie está associado a uma forma de combater o capitalismo, a opressão da cidade, a coisa do trabalho, das obrigações, tudo aquilo que a religião ensinou. Então muita coisa estava em transformação. As mulheres, por exemplo, pela primeira vez na história, podiam decidir se teriam filhos ou não. Por quê? Dica número 1, é um país da Europa. Não, a pílula anticoncepcional. Inclusive, quem quiser, tem uma música linda de Odair José. É uma música linda. Pode ouvir que a letra é linda, representa muito bem esse período aí. Inclusive, foi teve problemas políticos. A música censurada do cantor brega, o Odair José, chama Pare de Tomar a Pílula. Ela foi censurada porque no período militar houve uma campanha pública de controle de natalidade. E ele cantou Pare de Tomar a Pílula exatamente quando o governo militar estava distribuindo a pílula anticoncepcional. A revolução sexual que a pílula permitiu levou o feminismo a um novo estágio, onde as mulheres, digamos assim, mais engajadas e até mesmo mais radicais chegaram a queimar os sutiãs. É o movimento de queima de sutiãs. Você queimou o seu, Jânio? Não tô lembrado não. Que dia foi isso? Jânio, nos anos 60, até a depressão teve o seu momento auge. A depressão é vista como o mal do século. E em 1968, parecia que o mal do século estava sendo vencido por 3 letras. Quais são elas? 3 letras, vencido, paz.
Docente. LSD. O LSD foi criado, né, sinteticamente como a droga da felicidade, aquela que venceria a depressão. Só que o seu efeito é alucinógeno e viciante. Então não poderia mais ser utilizado como remédio, apesar do seu criador, que vai aparecer o nome aqui, defender durante toda a vida o uso do medicamento. Eu costumo dizer para os meus alunos, Jânio, que o LSD vencia a depressão. E sempre que alguém tomava, abraçava os seus amigos, né, o elefante azul, a girafa cor-de-rosa, e saía por aí alegremente, sem mais nenhum traço depressivo. O período é marcado por frases emblemáticas como: é proibido proibir, paz e amor, é o símbolo, né? Faça amor, não faça guerra. Guerra do Vietnã, exato. esse período. E uma frase que nos Estados Unidos é considerada, né, uma das mais conhecidas, do mais famoso discurso: eu tive um sonho. Como se fala isso em inglês? I have a dream. Quem disse isso? Martin Luther King. E o que aconteceu com Martin Luther King em 1968? Faleceu. Ele foi assassinado. A década de 60 nos Estados Unidos foi marcada pela luta por direitos civis. E o pastor da Igreja Batista, o Martin Luther King, acabou sendo assassinado. Antes de ser assassinado, e durante muito tempo, ele chegou a ser acompanhado e investigado pelo FBI porque era considerado radical. Inclusive, isso abre pra gente o campo da política. Essa ideia de bipolaridade era muito mais forte naquele período do que hoje, Jânio. Estávamos na Guerra Fria. E ser anticapitalista, naturalmente, era visto como ser comunista. Então, o Martin Luther King, que ia contra a força de quem dominava, acabou sendo taxado por muitos como comunista, como aquele que defende o social. Na verdade, ele estava numa batalha por direitos civis que foram conquistados. Entre 1968 e 2018, nesses 50 anos que se passaram, muita coisa mudou. Apesar de várias mazelas do planeta continuarem praticamente as mesmas, dá pra gente perceber que aconteceram evoluções. O homem chegou à Lua, já falamos sobre isso, a população cresceu, a medicina avançou, a tecnologia no campo da informática permitiu facilidades até mesmo para o nosso dia a dia. A população do planeta era de quantos habitantes em 1968? Em 1968, mais ou menos 3 bilhões e meio de habitantes. Hoje nós temos 7,6 bilhões. No Brasil, em 68, nós tínhamos 90 milhões de habitantes. Hoje nós temos 208 milhões de habitantes. Esse crescimento da população mundial, acredita-se que tem relação com a população pobre e com a questão da religião islâmica. Naquela época, o período é marcado como Guerra Fria, mundo bipolar, mundo dividido entre as tendências capitalistas e socialistas comandadas respectivamente por Estados Unidos e União Soviética. Qual a realidade, qual o contexto, qual a nova ordem que sucedeu àquele período? Após os anos 90, surge a nova ordem mundial com 3 eixos políticos e econômicos do mundo: União Europeia, Japão e Estados Unidos. Com isso vai aparecer uma nova força nas relações de mercado, que são os chamados blocos econômicos, que até hoje quem acompanha é essencial para a força econômica de um país. Muito bem, bonito isso. O presidente dos Estados Unidos, em 1968, era o Lyndon Johnson, que havia sido vice-presidente do assassinado JFK. Atualmente, o presidente dos Estados Unidos, quem é? Donald Trump. Ele merece ser assassinado? Vixe Maria, ele é protecionista, ele tem política. Não assassinar, não. Pergunta. Não, claro que não, gente. Não. Pergunta assim, não ofende. O Donald Trump, ele representa uma nova política dentro dos Estados Unidos, protecionista, nacionalista. Inclusive, tem muitos questionamentos quanto ao tipo de governo dele. E uma curiosidade, meu brother, as TVs abertas nos Estados Unidos estavam sofrendo demais com a perda de audiência. Com o Donald Trump no poder, a audiência mudou drasticamente nos últimos anos. Por causa dele. Tem notícia negativa. O Brasil, naquele período, Jânio, era governado por um marechal, o Marechal Costa e Silva. Foi o primeiro. Não, Castelo Branco foi o primeiro. Isso, muito bem. Sua época era novo, né? Ele decretou, em 13 de dezembro de 1968, o Ato Institucional número 5, que é considerado o mais severo ato do regime militar. O ato fechava o Congresso Nacional. O ato estabelecia censura prévia para os veículos de comunicação, para a imprensa de forma geral, para as expressões radiofônicas, teatrais, musicais e tudo mais. O ato também suspendia o habeas corpus. Era o aprofundamento do regime. Era o período mais, digamos, silencioso e, ao mesmo tempo,
mais bruto. Alguns chamam de porões da ditadura. O regime militar brasileiro teve o AI-5 em funcionamento, em vigor, até 1978, foram 10 anos. Por isso, ao ser decretado em dezembro de 68, aqui no Brasil as pessoas entendem que 68 é o ano que não acabou. Qual a relação que nós podemos ver com o governo de hoje? Hoje, o governo, quem está no poder é o Temer, muito questionado a sua forma política, inclusive ele está entre os governos, ou é o governo com menor índice de popularidade, da história, chegando a menos de 9%, da desde quando começou a ser medida, né? É claro. E a política do Temer, por muitos, é considerada uma política o quê? De entreguismo, uma abertura comercial exacerbada, muito questionada, é claro, pela população, e eu creio que a classe média é a que está mais sofrendo com essa situação de manipulação que nós estamos vivendo, ou o pobre também, pior que pobre só. O governo Temer acelerou reformas sem grande legitimidade. Algumas delas são realmente necessárias, são questionadas porque que estão sendo feitas, né, a toque de caixa. Esse que é o grande dilema. E o entreguismo que o Jânio se refere é a facilitação para o capital estrangeiro ou para o mercado, para o setor privado, em adquirir ou em assumir o papel do Estado em determinados segmentos. Privatizações. Ô, brother, mas quem sofre mais para fechar? A classe média ou o pobre? Não sei. Só sei que a gente já falou demais por hoje. Já. Valeu. Foi mais um Shake? Não, a gente volta a falar sobre isso daqui a 50 anos. Você é maluco, é? Em 2068. Desafio? Desafio. Mais um Shake da semana.